Gente, cá estou! Novo dia, novo momento. Os anteriores que eu gravei aí falando sobre o tema feminista cristã. Você pode ser feminista e cristã? Eu ia começar já a falar sobre a primeira reunião sufragista, né, em 1848, que começou na Igreja Metodista. Eu já falei pra vocês lá resenhando a bibliografia de Susan Wesley e explicando como começou a Igreja Metodista. Então lá eu já falo um pouquinho sobre isso, né? Que eu descobri que sufrágio feminino foi numa igreja e tal, que eu fiquei meio horrorizada, né? Mas enfim. Não tem como ser nem feminista, nem cristã. Ou você é cristã, ou você é feminista. E como essas coisas têm entrado na igreja, infelizmente, por causa de de não se saber o porquê, ou não se saber a origem, né, dessas ideias, né? Então, nós, hoje em dia, graças a Deus, eu sei que tem muita gente falando sobre, mas é muito comum você ouvir as pessoas dizer, eu acredito no feminismo, eu tenho um feminismo no meu conceito, que nem eu coloquei no primeiro vídeo, né? Mas, assim, eu não concordo com tudo, porque eu também sou cristã. Então, tipo, pra ser feminista, você tem que ser abortista, por exemplo, né? Tem que aceitar o aborto. Mas eu não aceito tudo porque eu sou cristã. Mas a questão não é só o aborto. Você vai ter que, por exemplo, ignorar textos bíblicos como a submissão da mulher ao marido, como a liderança eclesiástica, que é exclusivamente masculina, porque a palavra de Deus diz isso. E é claro que mulheres que não são regeneradas terão sim uma dificuldade, eu até entendo, né, com essas palavras, por quê? Justamente por falta de discernimento, porque como a gente já conversou, né, alguns vídeos aí, você precisa entender o que é a submissão bíblica para você se submeter do jeito certo, se submeter ao seu marido, se submeter à liderança da igreja. Você precisa entender o porquê que a liderança eclesiástica tem que ser masculina. Então a gente já falou aí, tem uma série de vídeos aí falando sobre 1 Timóteo, né? Eu falo pra vocês que isso tem a ver com a minha santificação, né? Com o tratar de Deus na minha vida. E eu ainda tô aprendendo, tô lendo inclusive um livro do John Bunyan, ele fala, né, sobre esse texto, né? E aí, no mesma sequência, ele fala que a mulher não exerce autoridade de homem, né? E que ela possa abrir a boca com sabedoria, né? Então, assim, como assim? Ela não pode falar nada na igreja, mas ela tem que falar com sabedoria. Então, aí John Bunyan explica que o foco de Paulo, do apóstolo Paulo, e é o que eu tinha entendido, em 1 Timóteo 2,12, que eu já falei várias vezes pra vocês, o foco do apóstolo Paulo é a autoridade de homem, que a mulher não exerce autoridade de homem. Então, tem um exemplo que eu coloquei lá no Instagram, se você me segue lá no Instagram, você já viu, falando de Lana Holder. Lana Holder foi a primeira mulher a pregar nos Gideões, né, um evento da Assembleia de Deus, e aí passou-se pouco tempo, ela se envolve no escândalo de homossexualidade, né? E aí ela foi corrigida, ela foi disciplinada pela Igreja da Assembleia de Deus, porque a Igreja da Assembleia de Deus é uma igreja muito séria, que se preocupa, né? A Assembleia de Deus mesmo, né? Eu sei que tem outras vertentes, mas a Assembleia de Deus mesmo, né? A do Brasil, ela é séria, ela se preocupa muito com o testemunho dos seus pastores e tudo mais. Então ela foi disciplinada, ficou um tempo sem pregar, depois ela volta a pregar de novo, só que ela cai de novo, e a segunda vez que ela cai de novo, ela decide viver a homossexualidade dela. Então, ela sai da Assembleia de Deus, ela abre a própria igreja e, inclusive, a igreja dela é inclusiva. Inclusive, é inclusiva. Então, ali aceita gays, aceita lésbicas. A Tammy Gretchen, né, a filha da Gretchen, frequenta essa igreja. Tem muitos transexuais, enfim, que frequentam essa igreja. Então, assim, é uma ideia de, por exemplo, eu cito lá no Instagram, é um exemplo de autoridade de homem. Ela pregava e ela pregou tanto que ela virou lésbica. Né? Então, assim, você pode até falar pra mim que, mas isso não acontece com todo mundo, porque não sei o quê. Mas, gente, veja os frutos. Veja os frutos disso. Eu posso até tentar, eu juro pra vocês que eu tentei aceitar, tentei contextualizar esse texto, mas, assim, não deu, porque eu vi os frutos. Então, a gente começou, por exemplo, sobre Susan Wesley, lá, a Igreja Metodista. A gente conversou já lá falando sobre a bibliografia, né? Dela,
quando eu li, né, eu falei pra vocês lá, quando eu li, eu achei estranho algumas coisas, alguns comportamentos dela. Ela era insubmissa algumas vezes ao marido, ela se intrometeu muito na vida de John Wesley. O movimento metodista, a igreja metodista é Susan Wesley, né, muito mais do que os filhos dela, né, Charles e John. E eu achei estranho a princípio, mas eu deixei, né, eu li 6 anos atrás, eu falo pra vocês lá, eu li há 6 anos atrás aquele livro, eu deixei, eu falei, não, eu acho que é uma coisa minha, eu que entendi errado e tal. Aí eu estudando sobre o sufrágio feminino, movimento feminista, aonde se tem a primeira reunião do movimento feminista? Justamente na igreja wesleyana. Justamente naquela igreja que eu havia discordado de tantas coisas que eu achei antibíblica, e realmente foi uma brecha que aconteceu ali. Então, é só ver os frutos. Jesus fala, pelos frutos conhecereis, porque às vezes, a princípio, o discurso vai ser muito bonito, vai ser muito convincente. Mas se já tá saindo da palavra de Deus, por mais convincente que pareça ser, pode acreditar que vai dar ruim aquilo. Vai dar ruim, a gente tem provas, né, que deu ruim. A gente tem Lana Rhoades, a gente tem a igreja metodista. Enfim, existem cristãos sérios na igreja metodista. Eu sei que existiu, eu acredito muito na conversão de John Wesley. Eu tenho minhas dúvidas com Susan Wesley, mas com John Wesley eu acredito muito que verdadeiramente ele se converteu, verdadeiramente ele experimentou. Ele fala até, né, que ele se converteu ali aos seus 35 anos, 30 e poucos anos. E eu acredito mesmo que ele se converteu, né? Mas é aquela coisa, né? Mesmo convertido, as nossas obras às vezes são manchadas, né, com pecados. E assim, a gente sabe que a salvação é pela graça, né? Não por obras. Mas quanto mais fiel a gente for à palavra, melhor vão ser as nossas obras, né? Então, mesmo sendo salvo pela graça, que eu acredito, né? Peraí, deixa eu me arrumar. Deixa eu arrumar aqui, gente, peraí. Então, mesmo sendo salvo pela graça, eu acredito que John Wesley foi salvo, acredito mesmo. As nossas obras, se elas não forem santificadas pela água da palavra de Deus, elas vão ter algumas deformidades, e por mais que a gente é salvo pela graça, podemos correr risco de não estar totalmente glorificando a Deus como deveríamos, né? E é triste, né? Na verdade, a gente quer ser o mais perto possível daquilo que é bom, né? Daquilo que é boa obra, né? E, enfim, o livro que eu tô lendo de John Bunyan, que eu já citei pra vocês, né, falando sobre Timóteo, o nome do livro é Piedade Cristã. Se vocês quiserem ler, é muito, muito bom. Eu amo John Bunyan. Todos os livros de John Bunyan, pra mim, são espetaculares. Ele não consegue falar uma frase inteira sem falar um versículo bíblico. Ele não consegue fazer isso. Então, todos os livros que você for ver de John Bunyan vai ter ali, sei lá, numa frase, 5, 10, sei lá quantos versículos, porque ele não consegue citar uma frase inteira sem botar um versículo. Eu amo. E nesse livro da Piedade Cristã, né, John Bunyan fala que as nossas obras, nossas boas obras, só podem ser boas por causa de Cristo e da palavra. Como a gente vai saber se aquilo que a gente está fazendo é bom sem a palavra de Deus? Né? Então, as nossas boas obras são boas obras por causa que são feitas em Deus, né? Efésios 2 fala isso. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E porque é feito mediante a palavra. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo uma boa obra? Quando ela está de acordo com a palavra de Deus. Aí ele cita outras questões, né? Que dá pra gente saber se a gente tá tendo alegria, né? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Se a gente está sendo guiado pela palavra de Deus. Ele fala outras coisas lá que eu agora não lembro bem, mas a principal coisa é a palavra de Deus que está guiando essa obra? Porque, por exemplo, eu senti no meu coração de, sei lá, fazer missões. Vou ser missionária, né? Falando de mulher, né? Mas se você é uma mulher casada com filhos, você vai fazer missão sozinha, sem o seu marido, sem os seus filhos? Eu senti no meu coração que eu tenho que pregar. Vou ser mulher. Tenho que pregar. Senti no meu coração. Tenho muita vontade de falar. Mas você vai pregar sendo que a palavra de Deus fala que a liderança eclesiástica, ela é masculina. Então, como você vai pregar? A gente sabe que existiam profetisas na Bíblia. As profetisas falavam, né? Mas como profetizar do jeito certo, sem exercer autoridade? Então, tudo isso você tem que ir pela palavra. Você tem que analisar o que a palavra diz. Enfim...
E então já falei, é necessário complementar isso aqui falando sobre, né, a Igreja Metodista, expondo um pouco mais da minha opinião sobre como eu cheguei nessas conclusões, né? A gente falando aqui sobre feminismo, então tô abrindo um baita de um parêntese aqui pra gente continuar falando sobre. E é isso aí, gente. Então, essas ideias revolucionárias, né, que a gente já tá conversando há um tempo, ela não primeiramente feita por mulheres, né? Ela começou com homens, né? E não começou bom e terminou ruim. Sempre foi ruim. Sempre foi uma ideia de revolução sexual, como eu já disse. Sempre foi uma ideia ateísta. E aí, no mesmo ano que é lançado o livro Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, né? Um falando sobre o feminismo, na questão do patriarcado, o outro falando sobre... né, no caso de Karl Marx, né, falando sobre o comunismo e o socialismo. Nesse mesmo ano de 1848, nós temos a primeira reunião sufragista ali nos Estados Unidos, na Igreja Metodista, né, com Elizabeth Stanton como líder e acho que Lucretia Mott também como líder. Eu não sei se eu falei certo, mas enfim. E aí é nessa hora que o movimento feminista e comunismo se encontram, né? Primeiramente com Engels e Karl Marx. E aí a gente tem lá no movimento feminista lá dos Estados Unidos, a princípio as mulheres queriam só o direito ao voto. Mas se você for estudar sobre a vida de Elizabeth Stanton, você vai ver que ela era uma ateísta declarada. Ela quis atualizar a Bíblia, então essa ideia não é nova, né? Não é de René. Ela quis atualizar a Bíblia, ela fez uma Bíblia chamada Bíblia Feminista, justamente porque ela não concordava com esse negócio de mulher ter que se submeter ao marido, de não existir pastora. Por que só o homem tem que ser pastor? Por que só o homem tem que se pregar? Por que eu não posso pregar também? Então, essa ideia não é nova. Então, ela lançou que ninguém deu crédito, né? Então, lógico que ela falou, mulher louca, né? Querendo atualizar a Bíblia, louca. Mas hoje em dia você vê uma pessoa que se diz pastor querendo atualizar a Bíblia e tem um monte de gente seguindo ele, né? Então, inclusive, se você não concorda com esses textos, por não conseguir compreender, também você está concordando com Ed René e com Elizabeth Stanton, né? Então, se você não aceita esses textos, busque entender. Leia com mais calma, ore pedindo a Deus discernimento, porque pode apenas estar sendo uma questão de equívoco, você simplesmente não entendeu direito, né? E então... mesmo que você entenda, se você não conseguir aceitar, dobre o seu joelho, peça perdão para Deus, porque nós estamos falando de ateístas. Nós estamos falando de pessoas imorais que rejeitaram a palavra de Deus por simplesmente querer viver a sua vida longe de Deus, né? E é possível ser feminista cristã? Se eu tiver mais alguma ideia, se eu achar que tá faltando mais alguma coisa, talvez eu volte aí com parte 5, parte 6, não sei. Tentando mostrar pra vocês. E a gente tava falando só de primeira onda. E terminamos por aqui, mas eu acho que eu ainda vou falar um pouco sobre a primeira abortista de primeira onda. Mas isso aí deixa pra próxima. Beijo, até a próxima.